Olá, meus amigos, aqui é o André Naves. Eu sou uma pessoa branca, pele clara, uso óculos, olhos verdes, cabelos castanhos escuros, barba também, já ficando grisalhos os dois. Hoje eu estou com um terno azul marinho, camisa rosa sem gravata. Atrás de mim, livros, obras de arte e algumas plantas. Comigo, mais uma vez, de forma muito feliz, está a Melina. Melina, que é a astróloga mais simpática de São Paulo. Melina, mas antes de eu pedir para você se apresentar, para quem não assistiu o outro episódio, aliás, já vou convidar vocês para assistirem o outro episódio, todos os outros episódios do Vozes pela Inclusão, e também para analisarem, porque o site Diário PCD tem muita coisa interessante para as pessoas com deficiência, para aqueles vinculados e para as pessoas em geral. Tem muito conteúdo interessante. Mas então, vai lá, Melina, me diga, por favor, quem você é, como você é, de onde você está e como a gente chegou até aqui, por favor. Vamos lá. Eu sou a Melina, eu sou astróloga terapeuta, uma pessoa de pele branca, clara, loira, de olhos verdes. Hoje eu estou usando uma camisa verde musgo, com alguns detalhezinhos, acho que nem sei se dá para ver direito, mas alguns detalhezinhos bordados. Atrás de mim não tem nada, né? Só um ar-condicionado lá em cima. Hoje eu estou falando diretamente da praia de Riviera de São Lourenço, um ambiente um pouquinho gostosinho, diferente. Muito bom. Melina, e eu estava até conversando com você, com o Roland, aqui antes de entrar no ar, que no templo de Apolo, na Grécia Antiga, estava lá, conhece-te a ti mesmo. Apolo é Mercúrio, Mercúrio que Isso. dá o nome ao planeta. Me diga uma coisa, qual a importância do autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? É isso aí. O autoconhecimento, ele vem chamando, né, atenção já, não é de agora, já é de bastante tempo que ele vem aos pouquinhos e está tendo cada vez mais relevância, e porque ele traz inúmeros benefícios, né, para a nossa vida físico, mental, emocional e espiritual. E hoje a gente entende mais do que nunca que se a gente não tiver uma vida equilibrada, a gente enlouquece, né? A gente tem que ter todos os nossos pratinhos equilibrados. A gente não vai conseguir ter isso o tempo inteiro e também é por isso a necessidade da gente se autoconhecer bastante. O autoconhecimento, ele não é simplesmente uma palavra autoconhecimento, né? Ele é toda uma jornada. A gente passa a vida inteira se conhecendo, e se conhecendo porque a gente também muda, né? A gente evolui, então a gente continua nessa jornada de se conhecer. E aí isso traz para a gente uma possibilidade da gente se conhecer por inteiro, né? Se conhecer por todos os aspectos, por todos os ângulos. E a gente é possível a gente se conhecer, aprender, né? Entender o que a gente gosta, quais são os nossos sonhos, o que motiva a gente, o que faz a gente levantar da cama e levantar para trabalhar e para viver, o que te traz alegria de viver, né? Quais são os seus sonhos, seus medos, as suas limitações, e por aí vai. O autoconhecimento tem uma possibilidade infinita de coisas para a gente se conhecer. Então, Mas, pode falar. Milena, desculpa, só para. É que ontem, só para a turma de casa, eu vou avisar, a gente está gravando aqui, hoje é dia 7 de julho, eu ainda acho que mais para frente deve ir ao ar, não é agora, mas a gente está gravando dia 7 de julho, então vou falar. Ontem morreu, infelizmente, o Zé Celso Martinez Correia, diretor de teatro, eu adorava ele. E ele sempre falava que a utopia
deve guiar os nossos passos, porque a gente nunca vai chegar lá, ela sempre vai para frente, mas ela vai guiando os nossos passos. O autoconhecimento, você falou, é um processo. É nesse mesmo sentido, não é? A gente vai se autoconhecendo. Quando a gente se autoconhece, a gente melhora alguns pontos fracos que a gente tem e a gente vai. É isso mesmo? Com certeza é exatamente isso. A partir do momento que a gente consegue ter consciência, né? A gente vai ganhando autoconhecimento e a gente vai trazendo para a nossa consciência as nossas potências e limitações, né? Então a gente vai entendendo o quão grande a gente é, né? O quão forte, o quão potente, o quão bom a gente é. E isso vai ajudando a gente a direcionar o nosso caminho. A gente direciona os nossos objetivos e as nossas escolhas. A gente passa a ter tomada de decisão mais assertiva, né? Conforme a gente se conhece. A gente não fica na dúvida, a gente sabe exatamente o que a gente gosta, o que a gente quer. E a gente tendo essa consciência, o que a gente ganha? A gente ganha inteligência emocional, a gente ganha uma resiliência muito maior, a gente aumenta a nossa autoestima, que é super importante. Muitas pessoas esquecem da parte da autoestima, mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente resgata uma boa parte, né, dessa autoestima que às vezes a gente deixa esquecida por N fatores. E a gente passa a trilhar o nosso caminho de uma forma muito mais fluida e prazerosa, né? As coisas às vezes param a gente brinca de atravancar, né? Não que a gente nunca mais vai ter problema na vida, né? Mas a gente passa a ter uma vida muito mais fluida, porque a gente sabe do que a gente é capaz. A gente Ou vai. seja, você está me contando que o autoconhecimento ele traz diversos benefícios. Ele é uma forma importantíssima, então, e aí eu te pergunto, de autocuidado, ou seja, melhor forma de cuidar da gente mesmo, às vezes, é se conhecendo. E pode ser um dos caminhos para solucionar essa epidemia de problemas emocionais que a gente está verificando aqui. Você acha? Com certeza. A gente, a gente às vezes, a gente faz, a gente às vezes esquece da gente para não desagradar o outro. Então, a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente se autocuida, né? Então, a gente vai aprender também a não desfazer da gente para a gente não se machucar. Tá. Mas se ele, assim, o autoconhecimento tem muitos benefícios e pode ajudar, inclusive, nos problemas emocionais que a gente está vivenciando bastante. Por que tem tanta gente que passa batido nessa questão, que não dá bola para isso, que às vezes nem pensa nisso? Isso não é uma questão para muita gente. Por que ninguém tira um tempo para si mesmo? Por que ninguém faz essa jornada dentro de si? É uma pergunta bem interessante, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de buscar o autoconhecimento, né? O que breca as pessoas, né? E tem uma palavrinha muito curta, mas ela é muito intensa, chamada medo, Tá. né? Medo, o medo do autoconhecimento, o medo de se manter, não, de se conhecer, sabe? De tirar aquela casca e ver o que existe por dentro, é esse medo. E por que a gente sente esse medo, né? Porque a gente tem medo de se sentir vulnerável perante os outros, a gente tem medo de não se sentir aceito, a gente tem medo de não se sentir amado, de não ser validado, de não ser aceito em algum grupo, seja ele familiar, grupo de amigos, faculdade. Esse medo ele pode ter origens diversas, mas a gente tem esse medo.
Então, às vezes, a gente acaba colocando uma capa dentro, né, dentro da gente e a gente não olha para dentro. E a gente vive num ambiente que, assim, desde 1800 antigamente, assim, tipo, muito, muito lá de trás, ela já vem ditando padrões e regras e preconceito, né, cheios de preconceito, que a gente tem que seguir. E ela também não ensina a gente a sentir e nem a nomear os sentimentos que a gente tem. Né? A gente não sabe como lidar com os sentimentos. Então, quando é muito mais confortável para a gente quando a gente fingir que aquele sentimento, que alguma coisa não está acontecendo, para eu poder me encaixar em determinada situação ou em determinado grupo, enfim, para eu ter um reconhecimento do que eu enfrentar o meu sentimento de frente, né? Daquilo que está me trazendo um desconforto. É muito mais confortável eu fingir, sabe, que aquilo não existe, vou deixar numa caixinha aqui separada aqui do lado, isso não existe. É muito mais confortável. Até pelo fato do que a gente já vive, né? Que são esses padrões que ditam pra gente, preconceitos, regras, que a gente vive num ambiente dessa forma. E que a gente comentou lá no começo, né? O autoconhecimento, ele vem quebrando várias regras e vários preconceitos que hoje as pessoas têm a consciência da necessidade da gente ter uma vida equilibrada. Tá. Você sabe, eu gosto muito de artes, eu adoro as artes. Todo tipo de arte, desde um jogo de futebol que é artístico, até uma comida bem feita, uma feijoada com pagode, até uma ópera. Eu gosto de tudo, uma exposição de arte. Você acha que falta um pouco de arte na vida das pessoas, até para elas entenderem? Você falou que um dos grandes problemas é que elas nem sabem enxergar ou perceber ou nomear os seus sentimentos. Falta um pouco de repertório artístico para essas pessoas, porque a arte, de certa forma, joga luzes na nossa sociedade, na nossa vida, ela traz esse conhecimento. Eu acredito muito que sim, porque eu acredito que a arte está muito ligada com o nosso emocional, né? Sim. A arte, um quadro, uma música, um balé, ele desperta um certo sentimento na gente, né? Então, assim, quem está mais Quem nunca, quem nunca, desculpa, mas quem nunca chorou com uma música, ou ficou feliz, ficou animado, e isso para várias outras coisas, outras manifestações artísticas. Voltando no Zé Celso, que faleceu ontem, o velório dele foi lá no Teatro Oficina. Foi super legal. Todo mundo cantou, dançou, pulou. Isso é uma celebração artística. sim, Na... Não pode você, por favor. não, mas é isso que eu ia falar. A arte, a música, independente, né, qual forma de arte, ela desperta na gente algum tipo de sentimento. Quem nunca teve uma música que foi representante de uma determinada situação? Tá, Todo mundo isso. tem, né? Então, a arte, sim, ela mexe com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Você está super certo. E ela pode ser, então, uma ferramenta, um propulsor para que a gente consiga se conhecer e, se conhecendo, melhorar nossos pontos fracos, utilizar nossos pontos fortes. O que você pode me dizer sobre isso, Milena? Eu acho que a gente pode usar a arte, independente, na verdade, a gente pode usar qualquer ferramenta que a gente acha que vai ajudar a gente a se conhecer, né? A arte enriquece a alma, né? Ela é muito maravilhosa e e ela faz com que a gente consiga externar os nossos sentimentos. Porque se a gente pegar o exemplo de um artista é uma pessoa com certeza que tem os sentimentos super aflorados,
né? A gente está vendo o lado de quem observa, mas se a gente pegar o artista, ele tem o emocional dele super aflorado. Né? Não é que E aquela pessoa que chore até na propaganda de margarina, tá? O que eu tô falando é a gente tem o nosso lado emocional, sentimental aflorado. E isso faz com que a gente aprenda a se entender também. Quando a gente aprende a escutar o nosso emocional. então, muitas vezes o autoconhecimento passa por essa autoescuta, aquele tempo que você entende, você percebe seus próprios fatores, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é simples a gente fazer sozinho. Muitas vezes a gente precisa de ajuda de alguém, de algum profissional ou alguma ferramenta. Mas quando a gente se conhece, a gente consegue identificar os desconfortos que a gente sente, independente se é emocional, se é profissional, se é na família, os desconfortos que a gente sente. Quando a gente consegue se conhecer, a gente identifica ele, né? E a gente sabe que quando a gente sente esse desconforto, a gente não está alinhado com quem a gente veio ser. Né? E é por isso que esse desconforto dói na gente. Porque a Tá. gente não está alinhado com a gente mesmo. Só E, que se eu não me conhecer, eu não consigo identificar esse desconforto. e você sabe que tem uma coisa interessante, até falando de arte, tem uma poesia do Fernando Pessoa, Põe-me em Linha Reta, que ele começa falando: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Lá, eu sou de Jacareí, eu venho do interior. Lá tem um ditado também: você vê as pingas que eu tomo, mas não vê o tombo que eu levo. E esse é um ditado bem famoso. Ou seja, quando a gente está numa roda de amigos, todo mundo sempre faz sucesso, todo mundo é o campeão disso, fez isso, fez aquilo, mas a gente não sabe as dificuldades, os dramas de cada um. Será que muitas vezes, se a gente tentar se comparar com os outros, não pode aumentar nossa frustração, nossos medos internos e prejudicar até o autoconhecimento, fortalecendo os problemas de saúde mental? Eu acredito que sim, porque afinal nós somos seres únicos. Né? Então, assim, Tá. eu sou diferente de você, que é diferente da outra pessoa que está assistindo a gente lá em casa. Então, nós somos diferentes. Se eu me comparar e entender e me inferiorizar, com certeza eu vou sentir uma dor muito grande por causa disso. E a gente fala, né, que por trás de toda dor tem um desejo. E Tem. se eu me inspirar em alguém, eu tenho o desejo de ser parecida com ela. E se eu não sou, aquilo me causa dor. Ou seja, quando a gente deseja algo que é vazio, a gente aumenta as dores internas. Exatamente. Você pegou, é bem isso. A proporção do tamanho é a mesma entre a dor que eu sinto e o desejo que eu tenho, né? Vou dar um exemplo. A dor que eu tenho de ser desprezado é a mesma intensidade do desejo que eu tenho de ser reconhecido. Sei. Então, a dor que a gente sente sempre vem de um desejo que a gente tem. E aí a Tá. gente tem que aprender, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque aí a gente reconhece essa dor e vai entender com a gente da onde vem esse desejo, o porquê eu tenho medo, qual é o tamanho da minha insegurança, se eu já estou no meu limite, se eu não estou. E às vezes, se autoconhecendo, a gente até percebe que o desejo nem é tão nosso. É isso mesmo, né? Com certeza, às vezes é uma coisa que aí eu passo a entender que é mais do outro do que minha, Tá, né? E aí, às vezes, a hora que eu entendi isso, para de doer. sei.
E a gente fica olhando, quando a gente está, né, no olho do furacão, ali sentindo aquela dor, a gente só olha para o problema, e a gente tem que entender que o problema, ele não é o grande vilão, ele é um indicador do nosso desalinhamento, né? Não é a vida querendo maltratar a gente, né? Que é só querendo dar dor. É um indicativo de que a gente precisa se alinhar com quem a gente veio ser. Sim, e nesse sentido que a gente está falando, para conhecer os falsos desejos, os desejos reais, o autoconhecimento, é aí que entra a importância de um mapa astral bem feito, e etc., para a gente saber nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Eu queria que você falasse sobre isso um pouco. Ai, maravilhoso. Exatamente, né? Dentro do nosso mapinha, a gente tem uma fotografia da gente, né? De todas as nossas emoções, dos nossos desejos, de como a gente lida com as situações. E quando a gente encontra uma dor ou um desconforto, a gente também encontra a solução dentro do mapa. A gente não vai procurar dor dentro do mapa. Eu tenho uma dor, esse é o sintoma, e aí dentro do mapa a gente procura qual é a solução dele. Porque por essa dor eu tenho algum indicativo, e esse indicativo me mostra algum desalinhamento que eu tenho comigo, com alguma relação, com o familiar, com o trabalho, e aí através desse indicativo que eu tenho, eu vou procurar no mapa qual é a minha potência para eu me salvar dessa dor. Me salvar, me curar, né? Melhorar essa dor. Colocar um band-aid, às vezes, por chocolate. Exatamente! E vamos embora, sabe? E eu aprendi, né? Isso é muito importante, que a gente é responsável por tirar esse nosso desconforto. Tá. Né? E a gente tem que ter isso muito consciente, porque a gente não pode delegar isso para o outro. A gente pode pedir ajuda, né? A gente vai pedir ajuda, porque vem até mim, através do mapa astral, a gente vem pedir ajuda. Mas o processo... Isso é importantíssimo. A gente tem de se autoconhecer para ser protagonista da vida, para não ficar sentado na arquibancada. A gente tem de ser o ator principal dessa peça da vida. É Fala assim. exatamente. Não, é exatamente isso. A partir do momento que a gente se conhece, a gente deixa de viver, né, na sombra do outro. Não que a gente Sim, viva sempre, né, mas em determinadas situações, a gente consegue entender qual é o meu lugar no mundo, o que eu gosto de fazer, o que me dá alegria de viver, né? sim. E me diz mais uma coisa, porque quando a gente vai se autoconhecer, isso é um processo, às vezes, muito assustador, que a gente descobre. Normalmente, a gente já sabe quais são as nossas delícias, qual é o nosso lado bom. Mas é terrível, é assustador quando a gente descobre os nossos monstros, as nossas dores, os nossos dramas. Como a gente pode melhorar ou mudar ou fazer, de alguma forma, calar esses monstros internos? A gente veio falando aqui, né? E é óbvio que não é tão simples quanto a gente fala, né? É Porque lógico. é todo um processo. A maioria das vezes, quando a gente fala, né? Quando a gente vem, eu brinco, né? A gente procura ajuda ou no amor ou na dor. E geralmente a gente procura na dor, né? A gente quase nunca a gente vai na hora do amor. E esse processo não é gostosinho, não é sentar no pudim, assim, não é fácil. Mas é libertador. Porque é aquele negócio que vem te cutucando, que vem te corroendo, quando a gente consegue entender, e às vezes não precisa dar um basta, é uma virada de chave que a Sim, gente dá, às vezes é uma virada de chave pequeniníssima, que por óbvio, quem está vivendo é uma coisa gigante. É libertador.
e é libertador e parece que você andou 10 anos. Ou seja, quando a gente prende ou começa a prender os nossos monstros, a gente se sente mais livre, é isso? Com certeza, porque a gente aprende a lidar com eles, Sim. né? A A gente gente, aprende a lidar. a gente conhece os nossos pontos fracos e passa a trabalhar com eles. Exatamente, a gente passa a aprender a lidar com eles, aprender a lidar com sentimentos, a controlar situações das extremidades, né, das polaridades extremas que a gente vive, a gente consegue, a gente aprende, né? E aí a gente passa o que? A gente ganha mais produtividade, a gente fica mais empático, a gente ganha bem-estar em todas as áreas da vida, né? E a partir do momento que eu ganho bem-estar, tenho uma vida muito mais leve, né? Mesmo que esse monstro nunca vá embora da minha vida. Não, porque Eu aprendi a normalmente lidar com ele, exatamente, ele vira meu amigo. é E ele tá isso. aqui, a hora que ele me cutucar, eu vou falar, olha, já sei como falar com você, entendeu? Então, sabe, vambora, você tá aqui de novo, mas tudo bem. Já te conheço, já sei a dor que você me traz e também sei como lidar com você. Mas para a gente conseguir isso, a gente precisa querer. A gente precisa estar disposto a fazer esse mergulho dentro da gente, né? Sei. Que nem sempre é E, gostosinho, nem sempre é fácil tirar mas, essas cascas todas. Melina, a nossa conversa é super gostosa. Eu sempre falo que você é a astróloga mais simpática aqui de São Paulo. É muito legal isso. Eu recomendo, inclusive, porque eu tenho mapa astral, pouca gente sabe, mas eu tenho, foi a Melina que fez. E mas a gente está assim encaminhando para o final. Eu queria que você desse algumas dicas fáceis, práticas, para todo mundo. O que você acha para todo mundo buscar essa, vamos dizer assim, essa pedra bruta dentro de si e transformá-la num belo diamante? Ou pelo menos já começar a lapidar para virar uma coisa mais funcional. Exatamente, isso é super importante, o começar a lapidar, sabe? A gente dá o primeiro passo. Vamos dar algumas diquinhas que a gente pode, às vezes, começar a se perguntar para a gente poder começar a levantar nossa anteninha, né? Tá. Eu vou falar, a pergunta parece simples, mas assim, o caminho que eu estou percorrendo hoje está alinhado com meus objetivos pessoais? Estão alinhados com meus objetivos pessoais? Caso tenha alguma coisa dentro da minha vida pessoal que eu queira dar uma olhadinha. E se for na vida profissional, a gente também pode fazer a mesma pergunta. O caminho que eu estou trilhando está alinhado com o meu objetivo profissional? É isso que eu quero mesmo? É, Sim. uma outra pergunta que Será eu que é posso. você que quer ou será que os outros que Sim, querem por você? exatamente. É E exatamente será que isso. é você que quer ou será que você não viu? Vou dar um exemplo. Será que você não viu uma foto no Instagram e ficou com vontade daquilo? Não é um desejo vazio. É exatamente isso. Realmente aquilo é meu, tá dentro de mim, cresce dentro de mim, tá ligado com meus objetivos. O que me motiva a acordar, levantar da cama, olhar para o céu, assim, olhar para o sol e falar assim: vamos embora, é mais um dia, vamos embora, vamos trabalhar. O que me dá essa motivação de levantar? E uma que eu acho muito interessante se fazer, e isso assim, quem já faz processo de autoconhecimento, para quem não faz, o meu eu de hoje, ele se orgulhará, o meu eu do futuro, ele se orgulhará do meu eu de hoje? Ele teria orgulho do meu eu de hoje? Porque talvez se a resposta for não, Você a gente. sabe que tem um escritor maravilhoso argentino, o Jorge Luiz Borges, e ele tem um conto fantástico, O Outro, que ele
do futuro se encontra com ele mesmo quando criança. E eles têm um diálogo meio assim. Eu pergunto, você foi próspero? O outro fala, eu fui feliz. Será que felicidade e prosperidade não é a mesma coisa? É super interessante, é super legal. Eu recomendo para todo mundo o outro do Jorge Luis Borges. Mas, Melina, com essas perguntas, será que eu estou no caminho certo? Será que o meu eu do futuro vai se orgulhar do meu eu de hoje? Eu queria que você desse, por favor, um recadinho de despedida para todo mundo. Todas essas perguntas, elas são super subjetivas, tá? Ela não existe certo e errado, sim ou não. Ela tá dentro de você. E ela pode mudar sem problema, porque afinal a gente está em constante evolução, a gente está no processo da jornada de conhecimento. Então, se eu perguntar isso hoje, perguntar daqui a 5 anos e a resposta for diferente, tá tudo bem. Porque a gente está Quando em eu era constante. criança, eu queria ser dono de circo. Não é o que eu quero mais ser hoje em dia. Tá vendo? Exatamente. E tá tudo bem, porque a gente está em constante evolução, né? E é o que é Isso, o maravilhoso da vida, a gente poder mudar e trocar e evoluir e se reconhecer. Mas para a gente conseguir responder essas perguntas, a gente precisa se olhar para dentro sem filtro, tá. sabe? Tirar toda a máscara, se olhar sem filtro para poder responder. E eu vou falar duas frases que, assim, eu tenho quase certeza que todo mundo já ouviu falar. Uma, você não é todo mundo. Certamente Isso, é lógico. todo Todo mundo mundo, já ouviu essa frase de alguém, de mãe, de vó, certamente alguém normalmente já é de ouviu, mãe. né? Normalmente é de mãe. Exatamente. Você não é todo mundo. Então, assim, você é o seu eu particular. Então, ninguém melhor do que você mesmo para se conhecer. Né? E a outra é para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Tá. Né? Se eu não sei quem eu sou, quais são meus sonhos, o que me motiva, o meu objetivo, qualquer lugar que me botarem no caminho, eu vou. Então, por isso é tão importante a gente se conhecer. Que é mais ou menos aquele diálogo da Alice no País das Maravilhas, quando ele encontra o gato, Isso aí. que, na verdade, era uma frase do Sêneca que foi homenageada. Que legal, que legal. É isso mesmo, né? E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Adoro estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. O agradecimento total é nosso, Melina. Mais uma vez eu venho falar, é a astróloga mais simpática de São Paulo. Muito obrigada. E além, nos brinda com essas dicas para o autoconhecimento, o que a gente pode fazer e tudo mais. Olha, parabéns, Melina. E, então vamos nos despedir, né? Infelizmente. Vamos, Tá bom? infelizmente, mas eu continuaria falando, mas Eu também. vamos embora. Muito obrigada mais uma vez, adorei. Eu também. Tchau. Até mais, obrigada, pessoal.